Aqui sobre o gás estufa, né, o óxido nitroso, né, cuja fórmula molecular e também estrutura de Lewis é definida como N2O. E ali à superior esquerda podemos observar a fórmula estrutural plana do óxido nitroso, né. É observável ali dois átomos em azul de nitrogênio e um átomo em vermelho apenas de oxigênio. Vou começar falando aqui sobre as características gerais do óxido nitroso, né. Ele é um gás incolor e ele não é inflamável à temperatura ambiente, né, que nós definimos aqui como 25 graus Celsius. Ele também é conhecido como um gás hilariante, muito popularmente conhecido como gás hilariante por conta da sua aplicação em processos odontológicos, digamos assim, em remoção de sisos e várias cirurgias do tipo. E ele é inalado, né, usado como anestésico através do processo de inalação. E a reação da pessoa a esse processo de inalação, ela é um pouco curiosa, né? Porque a pessoa ela acaba ficando um pouco animada, um pouco mais risonha, mais hilariada, digamos assim. Por isso que foi dado esse nome de gás hilariante. Mas o nome formal é óxido nitroso. Ele também é um influente, né, no efeito estufa, que vamos falar posteriormente. E também ele é um entrave, digamos assim, porque ele é um dos responsáveis por destruir a camada de ozônio, que também vamos falar posteriormente aqui. Só dar uma pincelada aqui sobre o efeito estufa. O efeito estufa ele é um processo de acúmulo de gases, né, na estrutura da atmosfera, né, que é organizada em diversas estruturas como a mesosfera, ionosfera, troposfera, que é a mais próxima da atmosfera terrestre, da superfície terrestre, desculpa. E esse efeito estufa ele é necessário, digamos assim, para o planeta, porque se não houver efeito estufa não há vida na Terra, porque ele é o que faz com que ocorra vida muito por conta do aquecimento do planeta Terra, né? Acontece que atualmente existe um processo muito intensificado do efeito estufa, então digamos assim que gera alguns problemas como aquecimento global e outros que nós já conhecemos atualmente. E aqui um dos gases, né, que eu pincelei aqui só para colocar como tópico, né, o dióxido de carbono, que é o mais conhecido nesse processo do efeito estufa, né, desse agravamento, vapor de água, o gás metano, o óxido nitroso que estamos trabalhando e os CFCs, que são clorofluorcarbono, que também pode incluir o enxofre nessa sigla. Aqui vamos falar sobre os impactos, né, da atmosfera que são causados pelo gás hilariante, né, que é o óxido nitroso. Assim como muita coisa na natureza, né, muita coisa que exige acúmulo, o excesso ele nunca vai ser benéfico, né, digamos assim. E para o efeito estufa e o óxido nitroso, especificamente, não é diferente. O acúmulo desse gás na atmosfera ele vem crescendo, digamos assim, exponencialmente, né, nos últimos anos, e ele é passível de ficar alarmado, né? É passível de deixar as pessoas alarmadas para esse processo, porque exige muita causa para isso. Nós vamos abordar aqui. Um deles é a industrialização. A industrialização, ela é historicamente assim um processo que aconteceu muito por conta da urbanização, né? É como se fosse uma consequência da urbanização, o êxodo rural, etc., que ocorreu no século XX e que no Brasil, né, mais especificamente no Brasil, ele veio ocorrer mais especificamente no meados do século XX, entrando para o século XXI. E a industrialização, ela exige, né, o crescimento populacional, ele exige que exista uma produção maior de alimentos, digamos assim. E é justamente esse que é o nosso segundo tópico aqui, a crescente na agricultura. Por quê? Porque é uma coisa meio que óbvia. Se existem mais pessoas no planeta Terra, consequentemente vai exigir que existam mais alimentos, né? Procedimentos que façam mais alimentos, que produzam mais alimentos e etc. E aqui na troposfera, aqui que eu vou falar sobre os impactos na atmosfera especificamente, na troposfera, que é a camada, digamos assim, da atmosfera, ela é a estrutura mais próxima da superfície, ela é onde, digamos assim, ocorre uma concentração muito grande, né, desse gás e onde intensifica mais o processo de aquecimento da Terra. Por quê? Porque esse gás ele tem uma capacidade de absorvância de calor bem maior do que a do gás carbônico, mesmo que ele ainda esteja em uma concentração menor, digamos assim, em questão de emissão. E falando de emissão, estima-se, né, que anualmente é emitido cerca de 5,3 bilhões de quilogramas de óxido nitroso para a atmosfera. Ou seja, é um percentual ínfimo, né, em relação
ao gás carbônico, que é muito mais emitido em processos de industrialização também, assim como é também no processo da emissão do óxido nitroso, mas que ainda assim é muito preocupante, porque ele possui características, né, ele possui propriedade de retenção que é muito maior do que a do CO2. Então, se houver um igualamento, né, uma equivalência dessa emissão, pode ser que o aquecimento global, assim como outros procedimentos, outros processos, né, que agravam o aquecimento da Terra, façam com que ocorra um agravamento do efeito estufa. E falando mais especificamente sobre a estratosfera, estratosfera ela fica mais ou menos entre a troposfera, né, que eu já falei aqui, e a mesosfera. E ela é basicamente a parte da estrutura da atmosfera onde se concentra a maior parte da camada de ozônio, né, onde fica a camada de ozônio mais especificamente. E é lá também onde se acumula bastante o óxido nitroso. E o óxido nitroso ele é um gás que ele demora muitos anos, cerca de 100 anos para se degradar naturalmente, então ele acaba, muito por conta dessa absorvência de calor e muito por conta dessa permanência dele, né, dessa bioacumulação dele na estratosfera, ele acaba prejudicando a camada de ozônio e causando muitos impactos. E se você prejudica a camada de ozônio, que é responsável por proteger o nosso planeta de raios solares, UV e etc., você acaba tendo uma emissão maior, você acaba tendo uma permeação maior de raios solares, de raios UV, ultravioleta, etc. A proveniência. A proveniência digamos assim, do óxido nitroso, ela se dá de diversas formas, mas eu pontuei aqui as 4 principais, digamos assim. A primeira dela, consequentemente a que emite, uma maior, inclusive eu coloquei como primeira aqui muito por conta disso, é a agricultura. O nitrogênio ele é muito utilizado na agricultura, no processo de fertilização de alimentos, digamos assim. Porque o nitrogênio, não só para a agricultura, mas assim como para muitas coisas, para a estrutura de enzimas, estrutura de DNA, né? Nosso DNA, por exemplo, possui a base nitrogenada. Então, ele é utilizado em basicamente tudo, digamos assim. Ele é presente em basicamente tudo no nosso sistema, no nosso ecossistema, né? Então, é estimado que cerca de 66% da emissão total do óxido nitroso é causado por conta da agricultura. E assim, não necessariamente é um processo de emissão que ocorre necessariamente por conta da fertilização de alimentos, digamos assim, mas muito também por conta de produção de fertilizantes, produção digamos assim, de esterco, de lixiviação, processos de manejo de esterco que vão acarretar, né, nessa emissão desse óxido nitroso para a atmosfera. E o segundo aqui, nós vamos falar sobre a indústria e o combustível fóssil, né? Que basicamente vai ser uma mutualidade aqui entre os dois. A indústria, ela vai trabalhar muito no processo de produção de ácido nítrico, né? E de ácido adípico. O ácido nítrico, ele é como se fosse assim, produto-chave da fabricação do fertilizante, de explosivos e etc. Nesse processo dessa produção do ácido nítrico ocorre a emissão do óxido nitroso também. E também do ácido adípico, né, que é digamos assim, o formador principal de sais de nylon, que são usados em manufatura, usado em carpete de carros e em alguns tipos de roupas também. Então, em relação à indústria, o que é mais produzido, o que é mais emitido óxido nitroso é através desses dois elementos principais aí. E na relação de combustíveis fósseis, ele é emitido na queima de alguns combustíveis que são usado, por exemplo, em aviões, né, como o próprio querosene, e em alguns veículos pesados também. E a próxima aqui e última, né, que é a proveniência do óxido nitroso, é a biomassa. A biomassa é basicamente a produção de energia através da queima de matéria de origem vegetal ou animal. A questão é que nós sabemos que ela é culpada pela emissão, né? Que a consequência da emissão, uma delas é a queima da biomassa, mas é muito difícil você quantificar, né? Você mensurar o quanto de biomassa é responsável pela emissão, muito por conta da tipologia, né? Não sabemos ao certo a tipologia de matéria vegetal, de matéria animal também, que é responsável pela produção desse óxido nitroso, né? E também pela emissão. Aqui alguns dados, né, que eu trouxe aqui para demonstrar, né, como está acontecendo aqui nesse primeiro gráfico. Ele demonstra, né, anos
passados, né, como se dava a concentração, né, no gás carbônico e do óxido nitroso, né, do gás carbônico em parte por milhão, ppm, e do óxido nitroso parte por bilhão. E aqui à direita, próxima atualmente, né, então mostra como houve uma elevação, né, da concentração na atmosfera desses dois tipos de gases, né. O nosso de maior interesse aqui é o óxido nitroso, a priori. E aqui outros dados, né, que mostram a questão em tetagrama, digamos assim, que eu havia dito anteriormente, que um tetagrama equivale, no caso, a 1 bilhão por quilograma, né, 1 bilhão de quilograma, digamos assim, da emissão de partículas de óxido nitroso. E aqui nós temos a concentração, né, aqui a primeira mais baixa, resíduo de água e agricultura, né, que eu não citei aqui, mas também é um dos responsáveis pela emissão do óxido nitroso. A segunda aqui, vindo da esquerda para a direita, a indústria, né, e combustíveis fósseis, que eu citei aqui. A maior, como eu havia dito também, que é responsável por 66% da emissão de óxido nitroso, é a agricultura. E ali tem as concentrações devidas, né, o quanto é emitido anualmente. E a última, queima de biomassa, que eu também foi a última que eu citei aqui no último tópico. E as nossas considerações finais é que é necessário, sabe? É necessário que haja procedimentos, assim como ocorre hoje o Acordo de Paris, no qual o Brasil não fazia parte até o ano passado, mas que em 2020 voltou a fazer parte do Acordo de Paris, que é basicamente um acordo entre países que serve para frear o efeito estufa, digamos assim. Tomar medidas que evitem a emissão de gás carbônico, evite a emissão de óxido nitroso para a atmosfera, e que assim diminua o aquecimento global e também o efeito estufa, né, que é algo que está se intensificando exponencialmente. E aqui sobre a agricultura, né, que nós concluímos também que a agricultura ela é o maior responsável. Então, digamos assim, que se houvessem medidas como o processo, digamos assim, de hidropolia, né, que é uma nova ferramenta, uma nova tecnologia de produção de alimentos, e que é uma alternativa, né, digamos assim, ao uso de fertilizantes em massa. Então é algo que poderia frear, de certa forma, a emissão do óxido nitroso para a atmosfera, e assim prejudicando menos e evitando, né, que o planeta acabe aquecendo muito e que o efeito estufa acabe se agravando de certa forma, e é necessário.